dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 12. Quero ler com vocês do versículo 1 até o 8. Esse texto fala sobre a adoração de Maria de Betânia. O texto fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E respondeu Jesus: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre o terão. Esse capítulo 12, ele praticamente vira uma página no que Jesus vinha fazendo até esse exato momento aqui na Bíblia. Jesus, antes do capítulo 12, ele havia transformado água em vinho, ele purificou o templo, ele conversou com uma mulher samaritana, ele andou sobre as águas, ele curou muitas pessoas, e ele havia acabado de ressuscitar Lázaro no capítulo 11. E então a gente chega no capítulo 12, que é o início da última semana de Jesus, antes dele ser preso e crucificado. E aqui, quando nós lemos o capítulo 12, desses versículos de 1 ao 8, nós temos um belo exemplo de adoração. E o que adoração significa? Adoração é mais do que o que nós cantamos agora, é mais do que cantar simplesmente canções a Deus. Adoração é a nossa resposta para quem Deus é e tudo o que Ele faz. Quando nós adoramos a Deus, nós expressamos a Ele todo o nosso amor e toda a nossa devoção. E isso nós vemos acontecer nessa passagem aqui. Antes de mais nada, eu vou explicar como é que vai funcionar. Como é que vai funcionar o ensino de hoje. Eu vou apresentar 5 formas de nós observarmos esses versículos aqui. São 5 formas bem óbvias de nós olharmos para esse versículo e podermos perceber o que está acontecendo aqui. Depois de apresentar essas 5 formas, eu vou dar 8 aplicações, 8 formas de nós aplicarmos esses ensinamentos nas nossas próprias vidas hoje. Ok? Então vamos para a observação número 1. Observação número 1. A pessoa que está sendo adorada. Isso está no versículo 3 do que nós lemos ali, eu vou ler novamente. O versículo 3 diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa inteira encheu-se com a fragrância do perfume. Aqui nós vemos João introduzindo a pessoa de Maria na história. E nós temos algumas, na verdade, Marias na vida de Jesus. Primeiro, Maria, a mãe de Jesus. Depois nós temos Maria Madalena e nós temos essa terceira Maria aqui, que é a Maria de Betânia, que é a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. E é interessante ver onde Maria de Betânia estava
todas as vezes em que ela é citada ou mencionada na Bíblia, né? Maria, ela sempre está em um lugar bem específico, aos pés de Jesus. Em Lucas, no capítulo 10, vocês não precisam abrir, eu só vou citar ele. Lucas, no capítulo 10, nós temos a história em que Jesus estava visitando essa mesma família aqui. Maria, Marta e Lázaro, né? E enquanto Jesus estava lá sentado à mesa, Marta, ela estava preparando toda a comida, e muitos de vocês conhecem a história. Ela estava preparando o almoço, e quando ela olha para a sala, ela enxerga Maria deitada aos pés de Jesus. E ela fica bravona, e ela vai lá e diz: Ei, Jesus, tu não te importa de que eu esteja fazendo tudo sozinha? Manda Maria vir me ajudar. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, você tem que parar de se distrair com essas coisas não são tão importantes. A Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Essa foi a resposta de Jesus para o questionamento de Marta, né? E onde é que estava Maria em Lucas capítulo 10? Aos pés de Jesus, né? Em João 11, um capítulo antes desse que nós estamos lendo, nós temos Maria novamente. E nessa história aqui, nessa passagem aqui, Lázaro, ele estava muito mal. E as meninas mandaram chamar Jesus. Jesus, o seu amigo Lázaro, ele está muito doente, vem logo. Porém, Jesus demorou para ir até Betânia, né? Quando Jesus finalmente se dirigiu até aquela cidade, Lázaro já havia morrido. E Marta encontrou Jesus no caminho, antes mesmo de chegar na cidade. E Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Marta voltou correndo e disse: Maria, encontrei Jesus no meio do caminho. E ele me disse: eu sou a ressurreição e a vida. Maria ouviu isso e saiu correndo. E correu, e correu. E quando ela encontrou Jesus, ela se atirou nos pés de Jesus e começou a chorar. E onde é que estava Maria de novo nessa história novamente? Ela estava de novo aos pés de Jesus, né? Essas duas histórias, lado a lado, elas nos mostram e nos ensinam uma coisa muito importante. Elas nos ensinam que quando as coisas estavam bem, durante um jantar e todo mundo provavelmente rindo e conversando, Maria estava aos pés de Jesus. E quando as coisas não estavam tão bem, como a gente pode ver em João capítulo 11, Maria também estava aos pés de Jesus. Agora, nesse capítulo 12 aqui, nós vemos Maria novamente aos pés de Jesus. E é interessante que Maria, ela acaba se tornando para nós, então, um exemplo de adoração. Um exemplo de alguém que adora, né? Agora, pensem comigo. Como vocês querem ser lembrados? Como vocês querem ser lembrados, né? Como uma pessoa, talvez alguns de vocês pensem: eu gostaria de ser lembrado como alguém que tem um coração enorme. Talvez como um bom profissional, alguém que realmente é ético na área em que você trabalha, né? Um bom ajudador. Vejamos uma coisa. Vejamos como as pessoas, elas viam Maria. Vire a página de vocês aí, da Bíblia de vocês, talvez alguns voltem um capítulo, até João 11, no versículo 2. E olhem só o que esse versículo diz sobre Maria. Vamos ler o 1 e o 2 ali. Fala assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia,
do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Essa era a fama de Maria. Essa era quem Maria é. Essa era a forma como João, ele via Maria, ou ele descreve Maria, uma mulher que se derramava diante de Jesus, uma mulher que se derramava diante aos pés de Jesus, que estava sempre aos pés de Jesus. Ela era conhecida como a pessoa que adorava Jesus aos seus pés. Eu imagino os discípulos conversando e eles comentavam assim, alguém falando, a Maria. Daí o outro perguntava, qual Maria? Aquela que está sempre aos pés de Jesus. Essa era a fama dela. Essa era quem ela, isso era quem ela era. Né? Observação número 2. A maneira que Maria adorava. O versículo 3, novamente, ele diz assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro. João, ele nos fala desse nardo, que em outras versões da Bíblia a gente pode encontrar a palavra alabastro. E João, ele também nos fala desse perfume, que era algo muito caro. O próprio João descreve lá que esse perfume poderia custar até 300 denários. O que isso significa? Naquela época, era algo como o salário de um ano de trabalho de uma pessoa. Era algo muito caro, era muito caro. Não era qualquer perfume, era um perfume caro, era algo chique. Era algo que talvez a gente não tenha nem noção do que isso custe. Né? Era uma coisa tipo Clive Christian. Alguém já ouviu falar desse perfume? Clive Christian. Era coisa tipo Givenchy. Era coisa muito cara. Né? É inimaginável pensar que alguém pudesse guardar o seu salário durante um ano inteiro e no final do ano ir lá e comprar um frasco de perfume. É basicamente isso que está acontecendo aqui. Né? Muitos estudiosos dizem que esse perfume, ele era o dote de Maria. Era aquilo que ela tinha de mais precioso, era aquilo que ela ia guardar e quando ela fosse casar, ela ia entregar aquele perfume para o seu marido, o seu noivo. Era aquilo que ela tinha de mais valioso. Sendo aquilo que ela tinha de mais valioso, nós podemos observar o que ela fez. Ela entregou tudo aos pés de Jesus. Observação número 3. O objeto da adoração de Maria. Eu quero que vocês vejam qual era o objeto da adoração de Maria. Nós vemos que Maria, ela derramou então o perfume sobre os pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Os evangelhos de Mateus e de Marcos, eles nos contam essa mesma história, porém, lá nesses evangelhos, eles descrevem que Maria quebrou o frasco e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E aqui João, ele nos diz que Maria quebrou o frasco e derramou sobre os pés de Jesus. A observação é sobre o ato de ungir, e esse ato de ungir, ele é bem claro. Juntando os dois evangelhos, nós observamos que o ato de ungir, ele é da cabeça, do último fio de cabelo,
até os pés. É Jesus por inteiro. Não é a cabeça, não é só os pés, mas Jesus por completo. Jesus inteiro, né? Observação número 4. Nós temos o resultado da adoração de Maria. O resultado da adoração de Maria está ali no final do versículo 3, que diz assim: e a casa se encheu ou encheu-se com a fragrância do perfume. Eu quero que vocês vejam, e nós temos que entender que a nossa adoração, ela não pode ser secreta, ela não pode ser em segredo. Nós podemos notar que quando Maria adorava Jesus, era um momento de extrema intimidade para ela, de extrema privacidade, mas o ato privado dela de adorar Jesus, ele se tornava público, porque as pessoas olhavam, as pessoas sabiam, elas viam a adoração de Maria. Nós vemos que a adoração de Maria, ela encheu toda a casa com a fragrância daquele perfume. E eu quero que você pense comigo sobre isso. A fragrância, ela foi muito além do que aquele espaço em que Jesus e talvez os discípulos e outras pessoas estavam. Ela saiu daquele lugar, ela foi além daquele espaço onde eles estavam sentados. Ela foi talvez para a cozinha, para alguns outros cômodos da casa. Maria, ela acabou deixando todo aquele ambiente com o cheiro, com o cheiro do perfume. Maria derramou aquele perfume sobre os pés de Jesus e secou com os cabelos. E quando ela saía ou ia para algum lugar, aquele perfume ia junto com ela. Onde quer que ela fosse, aquele perfume andava ao redor dela. Em um momento de extrema intimidade, a adoração dela a Jesus, isso se tornou algo público, que outras pessoas conseguiam reconhecer. E será que nós entendemos que não existe o adorador de Jesus secreto? O adorador de Jesus 007? Não existe. Não existe. Quando nós adoramos a Jesus na beleza da sua santidade, o efeito disso, ou o resultado disso, a consequência é que outras pessoas vão notar isso nas nossas vidas. Nós vamos estar impregnados com o perfume de Jesus. Outras pessoas vão sentir isso. As pessoas vão notar e notam quando nós estivemos com Jesus. Última observação, o legado de Maria, o legado da adoração de Maria. No Evangelho de Marcos 14, versículo 9, Jesus disse isso aqui a respeito do que Maria havia feito, a respeito dessa adoração de Maria. Jesus disse assim: eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Vocês conseguem imaginar o quão profundo e maravilhoso são essas palavras de Jesus para Maria? Onde quer que ela vá, onde quer que o Evangelho for anunciado, isso vai ser dito a respeito de Maria. Onde quer que o Evangelho for pregado, sempre será dito o que Maria fez nesse dia aqui.
7 dias antes de Jesus ser crucificado. Agora pensem comigo sobre o Evangelho. Vamos pensar sobre o Evangelho. Tá? O Verbo se fez carne, Deus se fez homem, né? E Deus se fez pecado pelos pecadores. Jesus absorveu toda a ira de Deus em seu próprio corpo. E no final ele pagou o preço pela nossa salvação. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele voltou para o céu, e ele hoje é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós. E um dia ele vai voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse é o Evangelho. De forma bem resumida, mas esse é o Evangelho. Agora pensem comigo sobre esse Evangelho e Maria aos pés de Jesus. É muita coisa para nossa mente. É demais, né? Agora, eu não creio que Maria fez isso porque ela pensou: eu vou me atirar sempre aos pés de Jesus por onde ele passar, porque eu vou ser lembrada a vida toda pelo que eu fiz. Não, eu não creio que isso tenha passado pela cabeça de Maria. Se ela tivesse sequer cogitado algo assim, Jesus não permitiria que ela tivesse feito o que fez. Mas eu olho para Maria e eu entendo que ela olhava para Jesus e a única coisa lógica na cabeça dela era: eu preciso adorar Ele. Ele é o Senhor, o Rei dos Reis. Não tem o que eu possa fazer a não ser adorá-lo. Eu creio que esse era o pensamento lógico de Maria, né? Então essas são as observações. Agora vamos passar para as aplicações. Como que isso se encaixa nas nossas vidas? Como que isso se relaciona com as nossas vidas hoje, né? E eu quero observar a aplicação número 1. Adoração envolve quebrantamento. Em Marcos, capítulo 13, versículo 3, é a mesma história que nós estamos vendo aqui em João 12. Tá? O versículo 3 diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinou-se à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Marcos escreve que Maria quebrou o alabastro. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Antes de Maria derramar o frasco sobre a cabeça de Jesus, houve um quebrantamento, houve um quebrar, algo quebrou. Jesus e as pessoas estavam ali sobre a mesa e quando de repente... Não, esse barulho não é. Esse barulho é de uma bomba atômica, não é de algo quebrando. Mas algo quebrou, pum! E aí todo mundo ouviu, algo quebrou. E aí ela foi lá, provavelmente chorando, e ungiu Jesus. E ungiu a cabeça de Jesus. Né? Existiu um quebrar. Tem um escritor chamado C.S. Lewis, ele disse, sobre essa passagem especificamente, sobre esse quebrar aqui, né? Ele disse assim: a quebra desse frasco representa a quebra de um coração. E o Salmo 57, versículo 17,
Davi diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, né? Um espírito quebrado e um coração quebrado e esmagado. E diz mais, Davi escreve que Deus não desprezará um espírito quebrado e um coração quebrado. Deus não despreza. As atitudes de quebrantamento são atitudes de humilhação. E é interessante isso, porque Deus, ele só aceita adoração ou sacrifício de um coração quebrantado. Se Deus só aceita o sacrifício ou adoração de um coração quebrantado, o contrário disso, ele não aceita. Nós podemos deduzir isso, né? Que a adoração de um coração orgulhoso, Deus não aceita. Isso é sério. Quando nós chegamos diante do Senhor, nós devemos reconhecer quem Deus é. E nós também devemos reconhecer quem nós somos. Deus, Ele é grande. E nós o adoramos porque Ele é grande. O momento de adorar a Deus, ele não é um momento para nós estarmos nos mostrando, para nós estarmos mostrando como nós somos bons. Olha só como eu toco bem, né? Como eu canto bem, como eu sou afinado. Esse não é o momento. Você está fazendo outra coisa, não adorando a Deus. Adoração é o momento em que nós nos achegamos a Deus com um coração humilde, com um coração quebrado, né? Dizendo: Senhor, eu não sou nada e Tu és tudo. Tu és tudo para mim. Nós levantamos os nossos braços como uma criança querendo o colo do Pai, né? Dizendo: não tenho nada, não sou nada. Eu só preciso de Ti. Aplicação número 2. A adoração é cara. Ela é custosa, custa algo. Nós vemos que Maria, ela tomou em suas mãos um frasco de nardo puro, cujo valor era alto. Era quase que 1 ano de salário. Volte 5 livros na sua Bíblia e vá até o livro de Malaquias. No livro de Malaquias nós temos um relato bem interessante e relevante para o nosso tema. Deus, aqui no livro de Malaquias, ele precisava corrigir o povo de Israel contra a idolatria. Deus precisava corrigir o povo de Israel por causa da idolatria. Então Deus mandou o povo cativo para a Babilônia. E depois que Judá saiu da Babilônia, eles nunca mais construíram nenhum templo pagão. Eles nunca mais levantaram nenhum ídolo para si, né? Mas eles caíram em uma outra armadilha, que é a hipocrisia, né? O povo então passou a adorar a Deus falsamente. E aí Deus levanta então o profeta Malaquias para corrigir o povo mais uma vez. Olhem os versículos 13 e 14 do capítulo 1. Malaquias 1, 13 e 14. Fala assim: e ainda dizem, que canseira, e riem
dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Talvez você não tenha entendido, mas eu vou explicar. Quando chegava a hora de adorar a Deus, logo depois que o povo tinha saído do exílio, as pessoas começavam a reclamar. Os judeus reclamavam. Estou cansado. Poxa, eu tenho que ir ao templo ainda. A gente recém saiu do cativeiro e eu tenho que ir ao templo adorar a Deus. Isso é um sacrifício para mim. Isso é muito custoso, está me custando muito. E ainda por cima eu tenho que entregar os meus melhores animais para ser sacrificado. E aí as pessoas tinham uma ideia, né? Puxa, eu estou indo lá levar o meu sacrifício para o Senhor e eu olho ali, o meu vizinho deixou o animal dele ali aos meus olhos. E as pessoas roubavam os animais uns dos outros para oferecer o sacrifício. Eu não vou entregar o meu, vou entregar o de outra pessoa. Ou então, elas iam no caminho e encontravam animais mortos e pensavam: opa, legal, esse animal já está morto, eu vou entregar lá, daí ele vai ser consumido pelo fogo. Nós dois saímos ganhando, Senhor. Eu vou entregar já um animal morto, menos trabalho para o sacerdote. Eles pensavam assim. E aí Deus vem e diz: vocês pensam que eu não sei o que vocês estão fazendo? Eu sou o Senhor, eu sou o grande rei, temido entre as nações. Vocês pensam que eu não sei o que vocês estão fazendo? E aí os judeus chegavam lá com seus sacrifícios, alguns animais roubados, mortos, defeituosos, e eles entregavam para os sacerdotes que colocava no altar do sacrifício. O fogo vinha, consumia aquele sacrifício e o povo levantava as mãos e dizia: Senhor, nós te louvamos, tu és o nosso Deus. Hipocrisia. Era isso que o povo judeu tinha caído, né? Qualquer lembrança dessa passagem, desse acontecimento, com Jesus purificando o templo e expulsando aquelas pessoas lá, não é mera coincidência, gente. Não é mera coincidência, porque a minha mente também vai para essa história rapidamente. E vejam, a ideia aqui é: o que nós estamos sacrificando para o Senhor? A adoração é cara, ela é custosa, né? Será que nós estamos sacrificando para o Senhor somente o que nos é conveniente? Qual é o seu alabastro? Ou o que é o seu alabastro? Você está disposto a quebrar ele e entregar aos pés de Jesus? Uma verdadeira adoração custa algo, custa caro. Aplicação número 13, e a gente já vai sim caminhando para o final. A adoração, ela é ativa. Eu quero que você preste atenção nos verbos do versículo 3 de João 12. Os verbos diz que Maria pegou, Maria derramou
Maria enxugou, isso diz o quê? Diz que houve uma ação. Houve uma ação. Essas palavras indicam ação. A adoração a Deus, ela não é uma teoria. Não é algo teórico. A adoração, ela também não é algo sem sentimento. Envolve sentimento, envolve uma ação com sentimento. Quando nós realmente adoramos a Deus, uma atividade vai acontecer. Pode ser o fechar dos olhos, o levantar das mãos. Pode ser no teu coração, sabe, quebrado ali, dizendo: Senhor, eu não sou merecedor. Podem ser coisas práticas. Pode ser o compartilhar da palavra com alguém, pode ser o compartilhar de uma oração. Pode ser o compartilhar do que você tem. São as ofertas que nós trazemos ao altar. São as canções que nós cantamos. São coisas gentis que nós fazemos para os nossos irmãos. São muitas coisas. Tudo isso é adoração ou é o resultado da nossa adoração a Deus. Mas Romanos 12, versículo 1, ele nos mostra o que é uma adoração verdadeira. Romanos 12, 1 diz assim: porque essa é a verdadeira adoração. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecer a si mesmo como sacrifício, essa é a verdadeira adoração. Aplicação número 4. A adoração a Deus enche o lugar com um aroma agradável. No livro de Levítico, e você não precisa abrir, eu só vou citar, nós vemos que quando os sacerdotes eles ofereciam os sacrifícios a Deus, o aroma era agradável, era literalmente como o cheiro de um bom churrasco. Era quase isso. Hebreus 13, versículo 15, o autor ele fala do louvor que sai dos nossos lábios, que esse louvor ele é um sacrifício que nós devemos oferecer continuamente a Deus, porque esse sacrifício agrada a Deus. Em outras palavras, quando nós estamos adorando a Deus, Deus gosta, Deus desfruta da nossa adoração, Ele recebe a nossa adoração. Aplicação número 5. Quando nós adoramos a Deus, nós ficamos impregnados com o aroma de quem nós adoramos. Exatamente da mesma forma como Maria ficou após ter enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos. E Paulo, ele escreve algo muito interessante. Ele escreve lá em 2 Coríntios, ele diz assim, 2 Coríntios 2, 14 e 15. Ele diz: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós somos o aroma de Cristo entre as pessoas que estão sendo salvas e aquelas que estão se perdendo. Alguém já disse para você, alguém que não sabe que você é cristão, e que disse: você é diferente, você tem algo diferente. A gente sabe que Jesus é o diferente nas nossas vidas, mas outras pessoas não sabem.
E Paulo descreve isso como sendo o aroma, né? O aroma, o exalar do perfume de Jesus. Aplicação número 6. Quando nós adoramos, nós damos glória a Deus. Nós damos a Deus glória. Maria, ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E lá em 1 Coríntios, Paulo diz que o cabelo da mulher é a sua glória. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ou o que nós vemos aqui? Que Maria, ela pegou toda a sua glória e colocou aos pés de Jesus. Colocou tudo diante de Jesus. Em outras palavras, ela disse: Senhor, eu não sou nada e Tu és tudo. Isso me lembra dos 24 anciões lá de Apocalipse, que colocavam as suas, constantemente adoravam a Jesus, lançando as suas coroas aos pés do Cordeiro. Esse sempre deve ser o nosso objetivo: dar a Deus glória. Aplicação número 7, já se encaminhando para o final. O objetivo da nossa adoração deve ser Jesus. O objeto da nossa adoração deve ser Jesus. Lembram que eu disse que da cabeça até a ponta dos pés, o objeto da adoração de Maria era Jesus? Isso precisa ser real nas nossas vidas. Eu quero que você pense sobre isso, sobre qual é o objeto da sua adoração. O objeto da sua adoração é se sentir bem? Eu vou dar um exemplo. A gente estava agora cantando aqui, daí você olhou para as músicas que foram cantadas e disse: essas músicas, não gostei muito. Ou você olha ou você durante o louvor, você está aqui cantando as canções e daí você chora e o louvor foi demais hoje, eu chorei, eu me senti muito bem, eu me senti descarregado, sabe? Foi muito bom. Ou você pensa, o louvor foi ruim hoje. Só teve hino, aqueles hinos antigos, velhos. Se você pensa assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi que você se tornou o objeto da adoração? Quando? Nós não somos o objeto da adoração de Jesus. Não importa se nós nos sentimos bem cantando certas músicas ou não. Deus, Ele merece ser adorado, não importa como. Ele é o objeto da nossa adoração. Nós não determinamos se o louvor e a adoração a Deus foi boa ou ruim por como nós nos sentimos. Não diz respeito a nós. Não é sobre nós a adoração e o louvor. É sobre Deus. E o quão grande e maravilhoso e sublime Ele é. Lembrem-se sempre do exemplo dos judeus que adoravam a Deus hipocritamente. E não queiram ser iguais a eles. Eu não quero. Última aplicação. Deus lembra da nossa adoração. Lembram quando eu falei que onde o evangelho fosse pregado, o ato de Maria seria lembrado? Isso deve ser encorajador. Isso deve ser encorajador para todos nós. E deixa eu explicar por que isso deve ser encorajador. Porque se a Bíblia dissesse que Maria seria conhecida que ela seria conhecida no mundo todo por causa das curas que ela realizou,
a gente iria ler a Bíblia, né, e iria pensar: legal para ti, Maria, muito bom, mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu não curei ninguém. Eu nunca orei por ninguém doente e essa pessoa foi curada instantaneamente. Legal para ela, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Ou se a Bíblia dissesse que Maria seria conhecida por ser uma grande trabalhadora humanitária. Legal. Eu nunca saí de Porto Alegre para fazer trabalhos assim. Talvez algumas pessoas se sentiriam encorajadas por isso, mas eu não. Talvez, se a Bíblia dissesse que ela seria lembrada por ser uma grande missionária. Legal, eu também nunca saí de Porto Alegre para pegar o Evangelho. Não tem nada a ver comigo. Mas a Bíblia fala que Maria, ela seria lembrada por sua adoração, porque ela adorou Jesus. Ok, isso eu posso fazer. Isso todos nós podemos. Isso todos nós podemos fazer. Isso tem uma relação com as nossas vidas, né? Quero chamar a equipe de louvor aqui. Eu quero deixar 2 exemplos. A gente está falando de adoração, né? Canções, elas são cantadas em tempos bons, tempos ruins. E a nossa adoração, ela deve ser entregue a Deus em qualquer que seja a nossa situação, né? Hoje, a gente tem o casamento do Ed, né? E o pessoal provavelmente cantou algumas canções de louvor a Deus lá. Mas nós também perdemos algumas pessoas que hoje estão com o Senhor e que provavelmente alguns hinos também foram cantados e entregues ao Senhor, né? Então, quando as coisas estão boas na sua vida, louve ao Senhor e entregue a Ele todo o louvor e toda a adoração. Quando as coisas não estão tão boas assim, faça a mesma coisa, porque Deus merece ser adorado. Vamos orar, gente. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Que Tu possa nos conduzir a lugares de adoração e nos gravar essa palavra, Senhor, nos nossos corações. Tu és um Deus grande e poderoso e merece ser adorado em todo o tempo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa-nos em nome de Jesus.